Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. A importância é de qualificar, né? Sempre trazer troca de experiências para que o mercado publicitário alagoano seja cada vez mais técnico, cada vez mais especializado, que consiga competir com outros mercados. Afinal de contas, tem alguns clientes que são nacionais, tem agências em Alagoas que atendem clientes nacionais, né? Que tem atuação em outros mercados. Então, fazer do mercado de Alagoas um mercado cada vez mais técnico nos faz também atrair olhares não só interno, né, para a pessoa entender qual é a diferença de ela contratar uma agência de publicidade ou o sobrinho que sabe mexer no celular, né? E também a gente conseguir se destacar no mercado tanto regional, Nordeste, como no Brasil inteiro, né? Tem agências de publicidade em outros estados que muitas vezes não conhecem o mercado local, não sabem o posicionamento de uma placa de outdoor ao certo, não sabem qual, às vezes, até sabem tecnicamente qual é a rádio mais ouvida, mas às vezes não tem exatamente o perfil daquele ouvinte, daquele... Recentemente até um companheiro de Fortaleza me ligou, me pedindo, eu tô precisando de um veículo com perfil assim, assim, assado. Eu falei, pega esse aqui que é muito legal, que a gente conhece, que é bacana. E aí mandei alguns dados para ele e encaixou certinho no que ele precisava. Então, o conhecimento local e a técnica local também faz muita diferença. Então, a FENAPRO, ela surge, ela nunca existiu em Alagoas. É um dos únicos estados que ainda não tinha. Fui atrás disso, conversei com o presidente atual, participei de um evento no Rio de Janeiro agora e houve esse entendimento de que era mais do que necessário abrir essa delegacia da FENAPRO aqui em Alagoas. O próximo passo é reunir as agências, mostrar um pouco o trabalho que a FENAPRO vem desenvolvendo em outros estados com as agências, para daí a gente dar um segundo passo, que é a criação do sindicato dentro do estado de Alagoas. E aí você teria a Sinapro Alagoas fundada, ligada à FENAPRO, e aí a gente passaria a ter uma conexão com o mercado nacional, tanto para network, conhecimento, para a gente acelerar o desenvolvimento. Num mundo com tantas mudanças, né, tão rápidas, a gente precisa estar conectado aí para ganhar mercado, para ter os diferenciais que os empresários e os investidores em publicidade, propaganda precisam para o seu dinheiro virar investimento e não gasto, né? Pois é, então você pontua aqui que a criação dessa delegacia da FENAPRO aqui em Alagoas vai permitir conectar as agências com os outros mercados. E aí, pegando por esse gancho, há alguma tendência do setor que as agências precisam acompanhar mais de perto para se manterem competitivas no mercado? Como é que você enxerga o potencial das agências que nós temos aqui? Eu acredito que a gente abre um canal muito grande de troca de conhecimento e de curva de conhecimento, porque muitas vezes você precisa... quando você vai testar alguma coisa nova, você erra e vai até acertar. Isso leva tempo, recurso, né? E aí quando você troca a experiência com outros mercados, você encontra pessoas que já passaram por esse processo por você. E aí você corta esse caminho. Então a troca ela é sempre muito importante para isso. Como eu disse, a gente está vivendo num mundo com mudanças, desde um botão num aplicativo de uma rede sociais, até mudanças de tecnologia como a inteligência artificial. Aí, aproveitando para usar isso como exemplo, né, inteligência artificial, assim, muito se fala numa inteligência artificial específica, né? Inclusive, ao invés de falar em inteligência artificial, usam o nome do produto para falar em inteligência artificial. E, na verdade, a gente tem uma infinidade de inteligências artificiais com as mais diversos objetivos, né? E aí, qual a gente pode usar numa agência de publicidade, por exemplo? Para não ferir até o processo criativo, ou não ferir uma LGPD, ou não ferir... Quais que a gente pode usar? Para quais processos? No financeiro, no administrativo, na redação, no criativo. Hoje você cria vídeo, né? Você não precisa de uma produtora, você não precisa de... Até que ponto isso pode, não pode? Qual é o papel disso dentro da agência?
qual é o papel disso, a interferência disso no mercado de locutores, a interferência disso no mercado de artistas. Então a FENAPRO, por exemplo, nesse aspecto, está fazendo um mapeamento com todas as agências, um censo da inteligência artificial. Quais inteligências artificiais que as agências usam para cada processo? E aí tem um mapa que as agências filiadas têm acesso e elas podem identificar, puxa, para parte de redação eu posso usar esse, para parte de planejamento de mídia em redes sociais eu posso usar esse, para identificar um outdoor num ponto bom, livre, eu posso usar esse outro. Então isso encurta muito para uma agência menor, né? Uma agência pequena ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então a FENAPRO ela abre um mundo muito grande. Até mesmo tem um produto da FENAPRO, por exemplo, que se aplica, que é um dos primeiros que a gente vai trazer para cá, que é um exercício de fazer assim, qual é a agência de publicidade do futuro? Que é essa a sua pergunta, né? Quais são as tendências, né? O que vai acontecer? Porque o mercado está em constante movimento. Hoje você está vivendo uma realidade num cenário profissional, amanhã você já acorda de uma maneira diferente. Já tem uma ferramenta nova, já tem um novo produto aí para oferecer para um cliente que você precisa conhecer. E as agências têm esse desafio, né, de se manterem atualizadas o tempo inteiro. Exatamente. Então, e cada mercado é um mundo, né, diferente. Então, Alagoas, apesar de Aracaju estar muito próximo, é um outro mundo, né? Pernambuco está do lado, mas é um outro universo. O mercado é completamente diferente. Quando a gente conversa, a gente vê que são realidades diferentes, né? Tem algumas coisas que convergem, obviamente, mas tem muita coisa diferente. Então, é importante você discutir especificamente o mercado Alagoas, com as agências de Alagoas, saber como é que as agências estão pensando no futuro. Porque, querendo ou não, que as pessoas, apesar de às vezes não conseguirem visualizar isso, a cadeia movimenta muito recurso, né? A influência da publicidade, de modo geral, no PIB, né, nacional é muito grande. Então, gera muitos empregos. Tem gente de veículos de comunicação, né? Gráficas, empresas de mídia, out of home. Então, você tem uma cadeia... empresas de live marketing, né, que são ações promocionais, eventos e tudo. Então, quando você para olhar, é um mercado muito grande, então a responsabilidade é muito grande, né? E muitas vezes, e a maior parte das vezes, você está lidando com um recurso muito caro para o empresário, né? Que ele quer ter retorno daquilo, ele quer vender, ele quer ter retorno sobre aquilo. Então, não dá para a gente ficar brincando, né? É uma coisa séria. Movimenta a economia, gera emprego, qualifica os resultados, né? Porque para você que está acompanhando esse programa, só para caminhar para finalizar aqui, não é só criatividade, tem que ter capacidade de analisar dados, né? Planejamento do que vai começar, do primeiro resultado até atingir o foco final. E evitar também isso que a gente falou no início aqui de brincadeira, mas acontece, né? Às vezes o cara não quer fazer investimento algum em publicidade, aí joga tudo na rede social, não há tráfego direcionado para o produto e o cliente dele, aí resultado, ele apresenta um produto em Maceió que está sendo visto por um seguidor na Índia, nunca vai comprar o produto dele. Então só planejando, articulando-se com quem compreende o mercado, é que aquela marca, aquele produto, aquela ideia, aquele conceito, ele vai avançar de forma planejada. O Gustavo está com essa missão, né? O Gustavo Moreno está com essa missão e a gente vai ficar atento, né? Essa primeira convocação para esse evento público reunindo as agências. Eu cresci aqui sabendo que as agências nem se comunicavam com as outras, que era uma concorrência tremenda, e agora a FENAPRO tem a proposta ao contrário, de se unir para se fortalecer e evitar a entrada aí de pessoas alheias a esse universo e, supostamente trabalhando com criatividade, gastando seu dinheiro sem resultado algum. Gustavo Moreno, sócio da Labox, esteve aqui falando da instalação da delegacia da FENAPRO. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. A gente volta a se falar. Até a próxima, Gustavo. Muito obrigado pelo Gustavo. Espaço aí. Um abraço a todos. 7h41, tem recadinho aqui para você que ama curtir um paraíso e unir conforto e sofisticação pertinho da natureza. Estou falando do bar e restaurante Marrana Gunga Beach, que fica lá na Praia